edifícios são cheios de vida, mas sua maior riqueza são as almas que ali habitam. São 32 milhões de vozes, falando em português e em 32 dialetos nativos, cada voz carregando histórias, tradições e sonhos, mas também clamores de dor e de luta. O norte, o centro e o sul se dividem em terras e culturas, mas também em desigualdades profundas. Em Nampula, no coração do norte, vive o povo Makua, um povo que precisa não apenas de pão, mas da palavra que é viva e eficaz. Moçambique é um campo pronto para a colheita, e a missão é levar a luz que dissipa as trevas. Há 28 anos, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco atendeu ao chamado do Mestre, lançando sementes em Moçambique. O Senhor tem abençoado esta obra. E hoje, a luz do Evangelho brilha em meio ao povo Makua. Mas o campo é árduo e os desafios são imensos. As tradições culturais muitas vezes erguem barreiras e os costumes ancestrais competem com a verdade divina. A luta espiritual é constante contra hostes da maldade. Conflitos étnicos e sociais trazem instabilidade, mas onde a mão humana falha, o Espírito de Deus prevalece. A palavra de Deus é semeada e os frutos começam a aparecer, porque o Senhor dos Exércitos é quem guia esta obra. E esta missão sustentada por Deus é um testemunho de que nada é impossível para Ele. Amados irmãos, refletindo sobre as condições em que vivemos no Brasil, somos constantemente lembrados de certa tranquilidade que temos para pregar o Evangelho. Aqui é possível ver igrejas em quase todos os lugares. Temos acesso à palavra de Deus sem censura e podemos cumprir o ID do Senhor Jesus com o mínimo de restrições. Muitas vezes, no entanto, tomamos essas bênçãos como garantidas, sem perceber o privilégio que é podermos viver e pregar o Evangelho abertamente. Agora pensemos em Moçambique, nossos irmãos lá enfrentando uma realidade bem diferente. A realidade de culto é limitada, as condições de vida são desafiadoras e, por vezes, os simples atos de compartilhar a mensagem de Jesus pode ser motivo de perseguição. A escassez de recursos e a dificuldade de acesso à palavra são apenas alguns dos obstáculos que eles enfrentam. Mesmo assim, em meio às adversidades, muitos perseveram com fé e coragem, cumprindo a missão que lhes foi confiada. Quando comparamos essas realidades, a pergunta que surge é: como estamos aproveitando as condições favoráveis que Deus nos deu aqui? Estamos de fato fazendo uso da liberdade para expandir o reino de Deus? Ou estamos acomodados e distraídos com as coisas passageiras desta vida? Que a reflexão sobre a realidade de nossos irmãos em Moçambique nos desperte para o valor da oportunidade que temos em nossas mãos e para a urgência da missão que o Senhor nos confiou. Ide, fazer discípulos de todas as nações. Somos chamados a refletir profundamente sobre o que é esta ordenância. Realmente significa para cada um de nós. Essa não é apenas uma sugestão ou um conselho suave de Jesus, mas uma ordem clara e direta do nosso Mestre, o Rei dos Reis. O ID de Jesus é uma convocação para a ação e não para a inatividade. Não é apenas uma responsabilidade de alguns, mas um chamado para todos nós, como igreja, em qualquer tempo e lugar. O ID nos chama a romper as barreiras do conhecimento e nos desafia a fazer discípulos
fique esperando as pessoas venham até vocês. Ele nos convocou a sair, ao encontro daqueles que não conhecem as boas novas. Ele nos chama a investir tempo, recursos e energia para levar a sua mensagem ao mundo perdido. Esse chamado é um chamado para a entrega total de nossas vidas ao propósito eterno de Deus. Esse chamado não conhece fronteiras, não se limita a distâncias geográficas ou culturais. A IADEP iniciou e mantém a obra missionária em Moçambique há 28 anos. O missionário Gerson Gila foi enviado a Moçambique no dia 12 de fevereiro de 2004, acompanhado de sua esposa, a missionária Vera Gila, e seus filhos Júnior de Paula e Raíssa. Deus tem ajudado o missionário Gerson Gila e sua família durante todos estes anos em que estão em missões. E nesta noite, o missionário Gerson Gila traz um relato sobre a missão em Moçambique. Una perspectiva por este de